Bom dia ou boa tarde, sei lá. Pessoal, estamos aí no mês de maio, mês que vem é junho, já é quase fechamento de notas. Então não esqueça de colocar seu nome, porque eu vou começar a mexer com planilha e vou anotar, quero dar uma boa nota de participação para quem está assistindo às aulas, ok? Então vamos lá, assuntinho novo, bem interessante. Mas vamos começar como sempre. Por que eu tenho que começar revisando? Para que você comece a entender que tudo aquilo que você estuda ele está interligado, tá bom? Não vou nem discursar muito agora não. A primeira pergunta que a gente faz é o que é matéria? E a resposta é óbvia, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Eu, nós, vós, todos somos feitos de matéria. Essa matéria é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos, moléculas microscópicas e que se ligam para formar tudo aquilo que existe, substâncias, sejam elas orgânicas, inorgânicas e blá blá blá. Essas moléculas estão sempre em movimento, igual nessa imagem, elas estão mexendo o tempo todo. E ao estar mexendo o tempo todo, igual nessa imagem, elas estão agitadas. Quando eu meço essa agitação das moléculas, eu tenho uma grandeza física. O que é grandeza física? É quando eu estou medindo, estou utilizando uma medição para algum fenômeno físico, para alguma coisa. A temperatura ela é uma grandeza física, ela é uma medida física e ela mede o quê? A agitação das moléculas. Automaticamente, como eu estou medindo, eu vou ter um valor numérico, né, 10, 20, 30, e uma unidade de medida, que normalmente é os graus Celsius, tá bom? Lembrando que o ser humano consegue diferenciar altas e baixas temperaturas, mas não consegue te dar um valor, né? A gente consegue sentir quente e frio, mas não consegue determinar numericamente o valor aí. Calor, o lugar para onde vocês vão tem muito, tá? Preocupa não. Calor é energia térmica em trânsito, que eu já expliquei para vocês, que sai de um corpo quente, vai para um corpo frio, né? Sai do corpo quente para o corpo frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o que é calor? Calor é energia. Essa é a parte mais importante dessa aula que você tem que decorar. Calor é energia. Que energia? Uma energia térmica em trânsito, né? Energia térmica que vai fluir do corpo quente para o corpo frio. Os jeitos de transferência de calor vocês já viram. Qual que é o princípio fundamental da energia que eu preciso que vocês saibam? Energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada ou transferida. No caso do calor, eu posso adicionar calor, o corpo esquenta, ou eu posso retirar calor, o corpo esfria. Existem 3 processos de transmissão de calor para aquecimento e resfriamento. O primeiro é a condução, onde geralmente ocorre nos sólidos, e é um processo que a molécula A passa para a molécula B, que passa para a molécula C, que passa para a molécula D, uma do lado da outra. O segundo processo é a convecção, que ocorre nos líquidos e gases por conta da mistura de líquidos e gases. Ao ficar mais quente, mais leve, mais frio, mais pesado, muda a sua densidade. E o terceiro e mais importante, assim, para a nossa vida na Terra, é o processo de radiação térmica ou irradiação, ou ondas infravermelho, que se propagam no vácuo, inclusive do Sol até a Terra. Tá bom? Então, a radiação não depende de um meio material aí para acontecer. Energia. Quando a gente vai medir energia, colocar na balança a energia, o ano passado vocês viram ou deveriam ter visto que energia ela é medida em joule. Então, nós temos uma unidade aí que mede a energia, literalmente ela é medida em joules. Ah, mas eu nunca ouvi falar em joules, professor. Não, você nunca ouviu falar em joules. Provavelmente você ouviu falar em watts, né? Watts. Ah, minha geladeira tem 200 watts, minha lanterna, minha lâmpada tem 20 watts. O watts, ele é o filho do joule, tá? O watts é joule por segundo. Então, para medir energia, a gente utiliza, né, oficialmente, a gente utiliza uma medida chamada joule. Porém, quando a gente está falando de calor, existe uma unidade mais comum, chamada de calorias. Calorias, pessoal, é uma unidade, né, que mede energia e ela é utilizada mais para medir energia térmica, ou seja, calor. Então a gente vai ter a caloria que te ajuda a medir a energia térmica. Por exemplo, eu tenho 2 baldes com água.
balde porque tem 1 grama d'água, né? 2 xicrinhas d'água. As 2 xicrinhas d'água, uma está a 14,5 graus Celsius. Ao pegar essa 1 grama de água, que está a 14,5 graus Celsius, e fornecer a essa 1 grama de água 1 caloria de calor, 1 caloria de energia, a temperatura vai passar para 15,5. Então, quando eu forneço calor para uma substância, ela aumenta a sua energia, tá bom? E a caloria, ela é baseada na água. Por que ela é baseada na água? Por exemplo, eu vou comer uma barra de chocolate que tem, sei lá, 200 quilocalorias. As calorias, pessoal, para você medir a energia que um alimento contém, as calorias que um alimento contém, o processo laboratorial que você faz isso é baseado na água do alimento. É muito mais fácil você medir a temperatura da água, quanto que ela aumenta ou quanto que ela esfria quando você adiciona ou retira energia. E essa medida é medida em calorias. Então, o que eu estou falando? Existe uma unidade de energia chamada Joule, que é oficial, é muito importante. Mas que no estudo do calor, o ideal, o utilizável é a caloria. O que nós vamos utilizar nessa matéria é a caloria. Tá bom? Vamos fazer uma perguntinha aqui rápido, tá? Não cansa não, porque a aula já é um pouco longa. Qual dos dois que esquenta mais rápido? Ah, professor, se eu vou colocar os dois no fogo, vai derreter, tá? Beleza. A garrafa d'água vai esquentar mais rápido, verdade, porque tem menos massa, né? Então, o galão tem mais água, vai demorar a esquentar mais, beleza. Porém, eu estou falando do galão e da garrafa. E se eu pegar os dois, colocar 1 xícara de água da garrafa e 1 xícara de água do galão? Qual das duas águas vai esquentar mais rápido? Não faz diferença porque os dois são água, então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu estou me referindo à garrafa, que é um corpo, ou ao galão, que é um corpo, né, um pedaço limitado, ou se eu estou me referindo à água. Então eu tenho que ser específico ao que eu estou falando, tá bom? Então quando no exercício estiver falando em capacidade térmica, é a quantidade de energia que um corpo necessita para aumentar sua temperatura. Então, por exemplo, o galão de água inteiro precisa de mais energia do que a garrafa de água, porque a capacidade térmica do galão é muito maior, ela precisa de muito mais energia. E a da garrafa é menor porque ela precisa de menos energia. Se eu estivesse falando de água, eu estou falando de um galão de água e de uma garrafa d'água. Vou esquentar 2 corpos, né? Se eu estivesse falando... Não, isso aqui não importa, não. Se eu estivesse falando de água, eu estaria falando do calor específico... Deixa eu ver se tem calor específico aqui. Deixa eu ver, cadê? Eu estaria falando do calor específico da água. Então, qual que é a diferença? Quando está escrito capacidade térmica, eu estou me referindo a um objeto, a um corpo, a um galão de água, a uma barra de ferro de 1 quilo, deixa eu pensar, um cubo de gelo desse tamanho. Agora, quando eu falo em calor específico, eu estou falando da substância. Eu não estou falando do galão de água, eu estou falando da água. Por que eu estou falando isso? Porque alguns exercícios vão trazer ou capacidade térmica, ou em 90% dos casos, calor específico. Então, cada substância independe da sua quantidade. Aí eu vou colocar a quantidade da substância na conta. Eu tenho água, alumínio, areia, carbono. Então, cada substância tem uma energia específica daquela substância, seja água. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, ambas esquentam do mesmo jeito, com a mesma quantidade de energia. Entenderam? Aí existe uma tabela, esse valor, como vocês podem ver aqui, ó, é um valor tabelado, não precisa nem preocupar com isso. Só uma coisa. Quanto menor o valor, mais esquenta. Por exemplo, o vidro, ele esquenta muito mais do que a água. Então, o vidro é um excelente condutor. Prata é um excelente condutor. Quanto menor o valor do calor específico, mais esquenta, porque precisa de menos energia e esquenta mais. Ok? Então, quando a gente fala de um galão de água, eu estou falando da capacidade térmica. Quando eu falo da água, eu estou falando do calor específico. O calor específico ele vai estar na nossa fórmula, tá bom? Ele vai entrar na nossa fórmula. O que é calor sensível? Calor sensível é o calor na forma de condução, de radiação, de convecção. O calor sensível é a energia que faz com que um corpo aqueça ou esfrie. Eu estou falando de um negócio chamado variação de temperatura. Porque eu forneço calor para um corpo, pode acontecer 2 coisas.
A primeira, ele vai aquecer ou esfriar, né, se for retirar o calor. Ou a segunda, ele vai mudar de fase, que é tipo... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Tananã, tananã. Que ele vai mudar de fase. Ele vai, gelo vira água vira vapor, água vira gelo. Então, existem duas coisas possíveis ao se fornecer calor para um corpo. A primeira que nós vamos estudar na primeira matéria é o calor sensível, que eu consigo medir. Eu vou aquecer ou resfriar. Ah, mas e se evaporar? Ainda não vamos falar disso, ok? Então, a equação fundamental da calorimetria, que serve para calcular a quantidade de calor sensível de um corpo, é Q igual a mc delta T, chamada de que macete essa fórmula, tá? O M é a massa que eu estou trabalhando, a quantidade daquela substância. O Czinho é o calor específico, ele vai me falar qual é a substância e quanto de energia ela precisa para ser aquecida. E o ΔT é a nossa variação de temperatura, que a gente já está acostumado. Variação de fase eu falei. Então, na nossa equação da calorimetria, vamos fazer um exemplo. Exemplo não. Lista PDF 3A7 de maio. Calcule o calor necessário para variar 10.000 gramas de aço. Então, eu já tenho minha substância. Tenho aqui, ó, calor específico Czinho do aço, 0,12. De 25 até 1425 graus Celsius. O aço ele não derrete nessa temperatura, ele ainda está sólido, tá? Então você vai pegar a sua fórmula. Na sua fórmula você precisa de uma massa de 10.000 gramas, que está no exercício. O Czinho de 0,12, 900% vai vir aqui o Czinho para vocês. E o ΔT, que é a nossa temperatura final, menos a temperatura inicial. Fazendo a conta, eu não vou ficar fazendo continha para vocês, temos aí 1.680.000 calorias, tá bom? 680 mil. Geralmente o valor de caloria dá muito alto, viu, gente? Número 2. 1 grão de milho de 2 gramas, mas é o tamanho, é 1 grão de milho de 2 gramas, de calor específico Czinho 0,6 e temperatura inicial 20 graus Celsius. É colocar dentro de uma panela com óleo fervente, vai aquecer. Suponha que no instante em que ele atingiu 100 graus, então foi do 20 até o 100, né? 100 é a sua temperatura final, 20 é a sua temperatura inicial. 2 gramas aqui é a sua massa e 0,6 é o Czinho. O grão de milho tenha estourado e virado pipoca. Que quantidade de calor ele recebeu dentro da panela para que ele virasse a pipoca, né? Então, até atingir a pipoca, até virar a pipoca, ele tem que aquecer. 2 vezes 0,6 vezes 100 menos 20, 80. Nós temos aí 96 calorias, letra E. 3. Ao colocar um bolo de 500 gramas no forno, sua temperatura varia em 50 graus Celsius. Olha o português aqui, ó. Varia em 50 graus Celsius. Não falou a inicial e a final. Falou o quanto que variou. Já está pronto o meu ΔT. Qual a energia absorvida por esse bolo? Sendo o Czinho está aqui 0,8. Então você tem 500 gramas. Ah, professor, mas falou 1 quilo. Transforma em grama, tá bom? Temos o Czinho de 0,8 e temos o ΔT aqui de 150. Faça a conta na calculadora, 60.000 calorias. Questão 4. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. O calor específico do cobre é 0,045, bem pequeno porque o cobre esquenta rápido pra caralho. Qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco? Massa de 200 gramas, calor específico de 0,045, ΔT é a temperatura final de 70 menos a inicial que é 25, que é igual a 405 graus Celsius. 5. Sabendo-se que o calor específico do ferro é de 0,1, o cobre esquenta muito melhor que ele. Calcule a quantidade de calor para elevar 15 graus Celsius. Elevar 15, independente de qual está e qual vai terminar. Eu quero aumentar 15 graus Celsius, então já é o ΔT. Um pedaço de 80 gramas desse material. Então nós temos aí a massa, né, de 80 gramas. Calor específico, Czinho 0,1, né, 80 que é a massa Wagner. E o ΔT é 15. Então faça a conta, né, direta aí, 120 calorias. Pessoal, só isso, bem tranquilo. Não esquece de comentar o nome, qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá bom? Titio, eu adoro vocês.